Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite a todos os amigos do canal Voz Ativa também. Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Se puder aumentar um pouquinho o microfone, eu agradeço, tá bom? Como o irmão já falou, na verdade, se você colocar lá canal Voz Ativa, mas você tem que colocar o meu nome, Daniel Martins, para você achar. Você vai achar vários canais Voz Ativa, mas você coloca o meu nome, Daniel Martins, fica mais fácil para você procurar, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o profeta Ageu, é o título da mensagem dessa noite. Abra sua Bíblia em Ageu e deixa aí, 2 capítulos apenas, mas super interessante esse capítulo. Esse capítulo de Ageu fala claramente de um profeta que é um pequeno livro que contém a mensagem, mas leva o nome da sua obra, porque quando você olha para o Antigo Testamento, Obadias é um livro menor, e Ageu significa festivo. Que diferença, né? Obadias significa menor do que ele, e Ageu significa festivo. Então ele ministrou ali a comunidade judaica após o retorno do exílio para a Babilônia, exortando a liderança política e espiritual a despertar o povo para a liturgia e a reconstrução do templo de Jerusalém. E aí ele começa assim o esboço do resumo do livro de Ageu. A primeira mensagem foi datada em 29 de agosto do ano 520 da era antes de Cristo, em ocasião para reconstruir o templo. Depois Ageu repreende o povo e desafia a reconstruir o templo, e também vem a resposta positiva do povo. A segunda parte da mensagem, que vai dos capítulo 2, verso 1 a 9 de Ageu, fala que o povo também vê a glória do templo, a glória futura do templo, depois a bênção futura para o povo e a exaltação de Zorobabel. Ageu, vamos ler esses 2 capítulos aí, é a nossa reflexão para essa noite. Mas antes vamos fazer uma oração, pedindo a Deus nos ilumine, Pai, entendimento da Tua Palavra essa noite. Oremos. Santo Deus, querido Pai, obrigado ao Senhor por estarmos mais uma vez aqui na Tua casa de oração. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez poder abrir a Tua Palavra e meditar no Teu santo templo. Abençoe cada irmão e irmã aqui essa noite e a cada amigo e amiga do canal Voz Ativa. Perdoe nossos pecados, purifica pelo sangue de Jesus e nos conceda a paz. É o que nós te suplicamos, te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém. Muito bem. É interessante que o livro de Ageu, ele... Deixa eu ver. Olha, gente, por favor, aqui. Acho que você não pôs o pendrive aqui, ó. Você esqueceu de falar. Estava faltando essa parte, mas acontece. O livro de Ageu é um livro interessante porque é chamado de Profetas Menores. Por quê? É onde retrata da esperança, arrependimento e também da volta de Jesus. Então hoje nós vamos entender claramente sobre isso. Aqui está na tela. Quem foi o profeta Ageu? Vamos entender um pouco da sua história. Aqui fala, olha para a tela que vocês vão entender. Ele foi um profeta judeu que viveu durante a reconstrução do segundo templo em Jerusalém. Seu ministério ocorreu por volta do ano 520 a.C., após o retorno dos judeus do exílio na Babilônia. Ele foi levantado por Deus para inspirar o povo que havia desistido da reconstrução do templo devido à oposição e à falta de recursos. Pergunto para a igreja: será que hoje tem alguma diferença do profeta Ageu para os pregadores da palavra de Deus hoje na igreja de Deus na atualidade? Somos chamados para reparar brechas, não é isso? Levar uma verdade, uma mensagem diferenciada. Somos chamados por Deus para levar uma mensagem diferenciada no sentido de reconstrução, de preparação do povo de Deus para o reino dos céus. E nós enfrentamos o quê? Oposição e falta de recursos às vezes. Aqui, quando a gente cantava, parei e pensei assim: quantos confortáveis como é a nossa igreja?
Mas em lugares como Moçambique, Angola e outros lugares da África, nós não se reúnem embaixo de árvore. Ou às vezes no templo, assim, talvez de pau a pico, casa de barro, às vezes com uma lona, ou às vezes a céu aberto, mas ali estão louvando ao Senhor. E aqui fala, ó, Ageu, cujo nome significa festivo, como eu falei, descendia da tribo de Levi, nasceu, profetizou na Babilônia durante a era do imperador Dário, a data do ganho da Pérsia, ano 550 a 486 a.C., e a época de Judá de Zorobabel. O que o livro do Ageu nos ensina? Olha para a tela aí, nos ensina o que? Priorizar Deus em primeiro lugar. Por isso que o profeta Ageu, a mensagem que ele pregou, ele teve sucesso, porque ele chegou, falou, demonstrou, e o povo acatou a mensagem, não teve dificuldade para falar ali. Agora veja bem aqui, ó, a obediência traz o que? Bênção. Ele conecta a negligência do povo com a escassez de alimento e prosperidade, prometendo que a reconstrução do templo resultaria em bênção e prosperidade. Vamos aqui na leitura em Ageu 1, verso 1. O capítulo 1, verso 1 de Ageu diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia de mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, verso 2: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, isso resultaria em bênção e prosperidade se o povo de fato então obedecesse a Deus. E aqui está, a reconstrução do templo é fundamental. O livro enfatiza que reconstruir o templo era um ato de devoção e um símbolo de restauração espiritual na comunidade. Pergunto para a igreja: se hoje não existisse mais templo como este, onde é que Deus quer habitar? Em nós. Portanto, é uma reconstrução espiritual. Então o profeta Ageu estava chamando o povo, sabe para quê? Para arrepender dos pecados e voltar-se para Deus, para ter uma nova vida, ser uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5, verso 17. E notem que aqui, ó, isso aconteceu no ano 29 de agosto, da era cristã daquele período. E ali, eu estou lendo a Bíblia aqui, nova versão internacional, fica mais clara a linguagem, vai dizer o seguinte: em 29 de agosto, no segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem, por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque. Então, essa mensagem foi transferida naquela data, com o nosso calendário de hoje, 29 de agosto. Bom, qual a esperança? Ageu não apenas exorta a reconstrução no presente, mas também aponta para a glória futura maior do que é a do primeiro templo. Qual que seria a promessa? A promessa o quê? Da volta de Jesus. Então, todas as mensagens condicionadas aos profetas menores, ela traz a esperança e traz também a questão da volta de Jesus. Todos eles falavam claramente: por mais que as pessoas se arrependam dos seus pecados, confessando os pecados para Deus, volte para Deus e se prepara para a volta de Jesus. Pergunta para a igreja: hoje tem alguma diferença? Não. Hoje nós estamos aqui, como já diz Isaías 58:12, como um povo para levar a mensagem para reparar as brechas. Vocês já notaram que as pessoas aceitam Deus nos 10 mandamentos quase na sua totalidade? Mas quando chega no sábado, esse aqui chega fora. E aí algumas pessoas continuam a dizer o seguinte: mas isso é coisa lá atrás. Mas o selo de Deus para receber a guarda do sábado tem que receber o que? O Espírito Santo. Efésios fala isso bem claro. O Espírito Santo é o selo de Deus. E aí o quarto mandamento do sábado está embutido dentro.
porque a gente vai guardar toda a palavra do Senhor. Agora, Ageu fala para o povo: confie na presença de Deus, mesmo que o novo templo pareça menor do que o primeiro. Deus prometeu que sua glória estaria ali, ensinando que a verdadeira paz vem da sua presença e não da aparência ou das aparências materiais. Ou seja, não depende de recursos, mas depende de Deus estar presente. E aí aqui está o templo que foi reconstruído naquela época. Por exemplo, me acompanha aqui Ageu 2:9. Ageu 2, verso 9. Olha o que diz aqui: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa promessa ela tem duas condições. Primeiro, o governador Herodes, na sua época, juntamente com seus sucessores, o grande, ele embelezaram e reconstruíram o templo. E na segunda parte, diz claramente que Jesus é aquele que é maior do que o templo, que andaria em seus discípulos, levando a sua presença divina de forma o quê? Corpórea. E Cristo de fato veio. Então Cristo é maior do que esse templo. Esse templo hoje está o quê? Em ruínas, não existe mais ele hoje. Mas aqui se refere à vinda de Jesus. Ele veio a primeira vez, virá a segunda vez. Então a glória maior será a volta de Jesus. E aí Ageu repreende o povo por causa da inércia e exorta a retificar o templo. Ou seja, ele chama o povo: vamos reconstruir o templo, mesmo que não seja nada fácil, mas vamos avançar. E aqui em Ageu 1, verso 9 acabamos de ler. Aí vem o verso 2, você pode acompanhar aí. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Aí vem o verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, verso 4: porventura é para vós o tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Verso 5: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Verso 6: semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestimos, porém ninguém vos se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. É como se fosse colocar um dinheiro num bolso furado e você perder e não saber para onde que vai aquele dinheiro. No versículo 4, quando ele fala a questão aqui, por exemplo, voltando aqui no versículo 4, quando ele fala a questão: porventura é para vós o tempo de habitar em vossas casas forradas, enquanto a casa fica deserta. O significado desse verso, ele está dizendo o seguinte: é um termo hebraico que pode se referir a casas cobertas com telhado ou casas adornadas com algum tipo de luxo em madeira trabalhada. De todo modo, o resultado é o mesmo. As pessoas estavam priorizando os cuidados com a própria casa, enquanto ignoravam a casa do Senhor. Tratava-se de um abandono do dever que mereceu a acusação do profeta. É como se fosse assim: alguém se preocupar com seus bens materiais, mas esquecer da casa de Deus. É como alguém deixar de ajudar na casa do Senhor para ter os seus próprios luxos, suas próprias riquezas. Embora isso não seja pecado, mas o grande pecado é como diz Mateus 6, 21, 24: onde está o coração, vai estar o quê? O tesouro. É esse o cuidado que o profeta Ageu falou claramente. E aí ele pega o versículo 6, como nós acabamos de ler, e aí vem aqui o resumo do entendimento desses 6 primeiros versos do capítulo 1. Primeiro, inversão de prioridade.
Qual deve ser a nossa prioridade hoje? Jesus ou os bens materiais? O que vocês acham? Jesus. Mas as pessoas estão fazendo o quê? Ao inverso, estão colocando as prioridades em primeiro lugar e Jesus em segundo plano. Estou dizendo que eu e você está fazendo isso, mas em algum momento a gente já fez isso em nossa vida. Portanto, Cristo fala nessa de filho, filha, procure ver as suas prioridades, se é eu ou se é as coisas seculares. Segundo, consequência da desobediência, inércia, ou seja, ficar pensando em outras coisas, não ficar concentrado naquilo que Deus pede. Terceiro, semeava muito, mas colhia um pouco. Ou seja, é como você trabalhar muito hoje, mas ter pouca renda. Ou tentar abraçar muitas coisas, mas não abraçar o principal, que é Jesus Cristo. Além do mais, comiam, bebiam, mas não se fartavam, nem se saciavam. Vestiam-se, mas não se aqueciam. Recebiam salários, mas era como se colocasse em bolsos furados. Aí Deus agora começa a trabalhar a providência divina na dificuldade. Percebe que quando está na dificuldade é que Deus mais age? É como se alguém falasse assim: a minha vida está um horror, não consigo avançar. Eu lembro uma vez que um rapaz falou assim comigo assim: eu não aguento mais essa vida de dificuldade. Isso há muitos anos atrás na comportagem. O nome dele é Roberto. Ele falava isso. Foi Roberto. Isso vai passar. Tudo é um período de fato. E de fato passou. Nunca mais ouvi. Mas ele seguiu a vida dele com Deus. Ainda fala mais, a importância de considerar os nossos caminhos. Quais os caminhos que eu e vocês estamos escolhendo? Caminho estreito ou caminho largo? Hoje, agora à tarde, estava no mercado extra, ali da Avenida Cupc, e aí a mulher do caixa comentando, e os dois clientes da minha frente falando, o casal, realmente está difícil as coisas, né? As compras, a gente escolhe um monte de coisa, mas na hora de passar, você tem que passar só aquilo que você vai poder pagar, e outras coisas você deixa para trás. Então, realmente está difícil, porque os governantes não estão nem para o povo. Entra um, sai outro, um procura fazer uma coisa, outro procura fazer outra coisa, e assim segue o mundo. Mas a gente sabe que isso é o que? A importância de considerar os caminhos. O templo como símbolo da presença e prioridade de Deus. Aqui traz um alerta atemporal contra a complacência espiritual e a priorização do material sobre o divino, mostrando que a verdadeira satisfação e bênção vem quando colocamos o reino de Deus, a sua vontade em primeiro lugar. A gente percebe que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas sempre ficam mais fáceis. Mas o próprio Jesus, em João 16, verso 33, você já conhece, ele falou o quê? O mundo vai ser um mar de rosa. Vai ser assim? Não. No mundo vamos ter dificuldade. Mas tende o quê? Bom ânimo. Porque Ele estará conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Aqui ele fala claramente, busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E aí vem a palavrinha. Primeiro, Deus. Eu estava olhando aqui na igreja, aqui nos arquivos, e aquela meditação a gente fez há muitos anos atrás, 40 de madrugada com Deus. Primeiro Deus. Então essa palavrinha é uma palavra-chave que está em toda a Bíblia. Primeiro Deus. Por quê? Lembra que quando o casal estava lá no Éden, Deus vinha fazer o culto de pôr do sol para ele todos os dias, na viração do dia. Deus ia lá fazer o culto com eles. Até que um dia, Deus deixou eles à vontade. Eva olhou para a árvore da vida, a cobra estava lá, o Satanás usa a cobra para enganar Eva, a serpente, e aí começou o desastre na terra. Agora, dos versos 7 a 15 de Ageu 1, eu não vou ler, tá? Vocês podem ler em casa. Diz o seguinte: chamado à reflexão,
O profeta Ageu, por ordem de Deus, exorta o povo a considerar o seu descaso com a reconstrução do templo. Por quê? O povo não queria voltar porque tinha muita dificuldade. Faltava recurso, faltava material. Imagina agora, voltar do exílio para a sua cidade e ter que reconstruir o templo. Aí o profeta fala, a causa da dificuldade. A dificuldade econômica, a falta de prosperidade, colheitas pequenas, fome, é uma consequência da negligência do povo, que estava investindo nas suas próprias casas, em vez na casa de Deus. Olha o Ageu 1, verso 9. Esperaste há muito, eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, é como um sopro que dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E aqui na tradução da Bíblia, Nova Versão Internacional, diz o seguinte, verso 9: vocês esperavam colheitas fartas, mas nelas foram escassas. Enquanto trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer como sou. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, enquanto as preocupações vão além do que Deus deseja. E aí a ação de Deus agiu enviando secas, fazendo com que o céu retivesse o orvalho e a terra não produzisse os seus frutos. Ou seja, Deus reteve a água, mandou a seca para que não produzisse frutos para a terra. E aí, a ordem para a reconstrução: o Senhor instruiu o povo ir até as montanhas, buscar madeira, reconstruir o templo, prometendo que se alegraria e seria honrado dele. Imagina agora ter que sair buscar lenha, né? Naquela época não tinha, talvez o máximo que tinha carro de cavalo, né? Não sei se tinha boi naquela época, mas existia o boi e o cavalo, e buscar tudo com muita dificuldade. Cortar as árvores lá, não tinha uma serra elétrica, era tudo manual, e trazer tudo aquilo agora para reconstruir o templo, com toda dificuldade. Está de terra poeirenta, não é aquela terra hoje batida, não é uma terra fofa, né? Quem já viu essa terra fofa? Quando você pisa nela sobre aquele poeirão, e é assim a terra. Ele traz todo aquele material para a reconstrução do templo. Veja a reação do povo. Então o povo viu a mensagem do profeta Ageu. O povo foi lá e começou a trabalhar, e ali durante o tempo do segundo ano do reinado de Dário, começou a reconstrução do templo de Jerusalém. Está aqui nos versos 12 a 15 de Ageu, quando o povo atendeu ao chamado de Deus. Trazendo isso para os nossos dias de hoje, claro que hoje Deus não precisa de construção hoje, apenas uma reforma ali, não é isso? Uma coisinha que faz aqui, mas o chamado de Deus para nós hoje é o seguinte: estamos nós dispostos a fazer o trabalho do Senhor de avante? Muitos foram para o Campoí, quase mais de 4.000 pessoas. 4.000 foram só desbravadores aventureiros, né? Entre pessoas, talvez deve estar em torno de umas 6.000 pessoas por aí fora, ou até 7.000 pessoas. Mas ali foram ali, se divertiram, ouviram a palavra, tiveram muitas atividades, foi um fim de semana rápido, que passa rápido, e isso fica marcado para eles, para quem estava lá. Agora Deus tem um chamado para nós, para a gente reconstruir o templo de Deus. Quando fala reconstruir o templo, é chamar pessoas para o reino do Senhor. Pessoa que está nas trevas para a luz. E a luz é quem? É Jesus Cristo. E agora então o povo começou a reconstrução do templo ali. E aí o templo foi reconstruído. A gente colocar andaimes, né, tudo isso de madeira. Hoje a maioria dos andaimes são de ferro, aço, mas foram reconstruídos o templo com madeiras ali, com toda aquela dificuldade que o povo fez. Agora, para a parte final, capítulo 2 de Ageu, versos 1 a 23, eu não vou ler, mas você pode ler em casa. Descreve a promessa de Deus de que, apesar das colheitas fracas, da falta de prosperidade em que o povo vivia, a partir do momento em que lançaram os alicerces do novo templo, ele o abençoaria.
Isso me faz lembrar, sabe o quê? A travessia do Mar Vermelho. Quando Deus falou: Moisés, coloca o cajado e a água vai separar. Mas antes disso, o que o povo falou? Moisés, você tinha lá do Egito, traz nós para essa terra aqui, para o deserto, para a gente morrer de fome e sede. E agora temos um exército egípcio atrás de nós, e nós vamos morrer. O que Moisés falou? Deus, não aguento mais. Moisés, calma, coloca o cajado, pisa e eu vou abrir o mar. Não foi isso que Deus falou? E aí então o mar se abriu, o povo atravessou em terra seca. E no final, todo aquele povo, mesmo com a fé oscilando, foi salvo. Eles foram rebatizados naquelas águas ali. E depois o mar se fechou e todos os soldados egípcios morreram dentro daquele mar ali. Isso descreve que se nós avançarmos, Deus irá abençoar cada um de nós. Capítulo 2, versos 1 a 9 diz que Deus aponta a razão pela qual o povo vivia em escassez. Qual que era a razão da igreja? Falta de quê? Falta de fé. O que mais? E falta também de ação. Porque quando eu falo assim, ora mais ação, oração, eu tenho que orar e tenho que partir para a ação, não é verdade? Não adianta somente eu orar. Ah, Senhor, me dê um emprego. Um exemplo. Aí eu fico lá, um exemplo aqui de boca aberta, né? Esperando que caia do céu. Assim vai acontecer? Não. Eu tenho que orar e tenho que conversar com pessoas que conheçam empresas, que conheçam lugares, propostas, dentro daquilo que a pessoa qualificou para ela ir trabalhar. E assim Deus vai abençoando a pessoa. Então é necessário ter fé e ação. E assim o povo fez. Após o lançamento dos alicerces do novo tempo, Deus começou a abençoar e encher o povo com a sua presença. Não é o local onde o povo estava, mas colocar a glória de Deus no coração daquelas pessoas. Ou seja, quando eu olho para 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, diz que Deus, que o Espírito Santo quer habitar onde? Quer habitar em nós, não em paredes, mas em pessoas. Os versos 10 a 19 mostram que a santidade é a parte principal. Uma vida consagrada a Deus levou o povo ali a se aproximar mais de Deus. E ali eles entenderam que foram cruciais. A passagem também menciona que Deus não apenas prometeu perdão, mas também a restauração seria abençoada todo o reino, de forma que o povo foi capaz de superar aquela adversidade e aquela dificuldade que eles enfrentaram. Pergunta: a igreja local tem enfrentado dificuldade? Sim ou não? Muitas. Por exemplo, às vezes vocês ficam pensando em ter um local só de vocês, não ser lugar. E aqui está no bom local. Mas quando você vai analisar os valores de aluguéis, é caro. Como a igreja do Vila Santa Catarina, por exemplo, também. Mas enquanto tiver condições, a igreja vai permanecer aqui para ser um ponto de pregação, um ponto de salvação para as pessoas que moram nesses prédios aí, que parece que é uma coisa indestrutível para entrar na casa dessas pessoas. Mas queira ou não, ao sábado pela manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, ou quando tem a segunda geração, eles escutam os hinos, escutam a pregação de uma forma ou de outra, pessoas que entram e saem dessa igreja. Às vezes o próprio clube de derivadores está desfilando por aqui, eles vêem também, e com isso a mensagem é espalhada. De uma forma ou de outra, eles vão procurar TV Novo Tempo, através de algum irmão, alguma irmã andando por aqui, mas a mensagem é espalhada por essas pessoas. Então, apesar de tudo, Deus ofereceu perdão, restauração e falou: consagre-se, busque a mim, confesse os pecados, abandone tudo e eu vou mudar a vida de vocês. Então o povo obedeceu e começou a reconstrução do templo. Nos versos 20 a 23 diz que Deus promete que sua presença no templo será um sinal de restauração e poder, um prenúncio da vinda do Messias, e que através de Zorobabel, que foi da linhagem de Davi, surgiu o Messias, possivelmente para vir após a queda dos reinos e a restauração do templo. Ou seja, todos os reinos do templo serão destruídos quando Cristo voltar, é o que diz a mensagem. Embora a reconstrução foi para aquela época, mas para o nosso dia de hoje, Deus está falando o seguinte: todos os reinos serão varridos da terra e o reino de Cristo
isso vai ser estabelecido. Queira ou não, sim ou não, o povo aceitar ou não, ele vai voltar a essa terra. Fé e obediência. Deus recompensa a fé e a obediência daquele povo de forma lenta e gradual. Poder e providência. A passada demonstra o poder de Deus sobre todas as nações, reinos e impérios. E aí então nós temos Jesus, que está ali de braços abertos, aguardando a cada um de nós. Me acompanhe aqui em Ageu 2, verso 18 em diante. Vou começar pelo verso 17. Ageu 2, verso 17. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. No entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Estou lendo na linguagem de uma versão internacional. Verso 18. Pense nesse dia 18 de dezembro, o dia que foram lançados ao alicerce do templo do Senhor. Sim, pense bem. Verso 19. Eu lhe faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda está no celeiro, e as suas videiras, figueiras, e romãzeiras e oliveiras ainda não derem frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Amém? Ou seja, a partir do momento que o povo obedeceu, Deus abençoou. Olha o verso 20. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros, derrubarei os carros de guerra e os seus condutores, os cavalos cairão, seus cavaleiros matarão uns aos outros. Verso 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Salatiel. Farei com que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Por que Deus assim fez isso com ele? Primeiro, o título servo, meu Senhor, é uma junta de palavras, escolhi. São termos que ecoam a terminologia messiânica, presente em profetas anteriores, em especial como Isaías, como Ezequiel. Alguns pensam que ao comparar Zorobabel ao anel de selar, o profeta estava revertendo a maldição anterior sobre um dos seus antepassados, o rei Joaquim. O anel de selar, símbolo de posse e autoridade real, funcionava como uma assinatura no mundo antigo. Por meio dessa comparação, ele prometeu um papel de destaque para Zorobabel, sendo descendente de Davi e membro da linhagem real. Zorobabel prefigura e tipifica o Messias, que seria um dos seus descendentes. Está lá em Mateus 1, versículo 12, versículo 13. Então veja que através de Ageu, Zorobabel, Josué, Deus usou todas essas pessoas e todo o povo para reconstruir o templo, para mostrar de que em breve Jesus voltará para destruir todos os reinos da terra e colocar o seu reino para sempre. Então veja que a comparação da reconstrução do templo se compara com a vida de Cristo. Ele voltará para buscar cada um de nós, e todo aquele que estiver pronto receberá dele a coroa da vida. Agora, como lemos no capítulo 2, versículo 9, diz que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a glória maior é a vida de Jesus, onde tudo que é mal será destruído, e mais uma vez repito, o reino de Cristo será então estabelecido nessa terra. Amém? E assim vai viver feliz para sempre. Portanto, agora as lições que nós aprendemos com o livro do profeta Ageu são 9 passos, tá? Primeiro, a importância da prioridade espiritual. Segundo, Deus na minha vida. Terceiro, obediência à vontade de Deus. Quarto, não se desviarem dos propósitos de Deus. Então, esses são os 4 primeiros passos aqui. A importância da vida espiritual. Primeiro, Deus, obediência e não desviar dos propósitos de Deus. Número 5, ter um compromisso com Deus todos os dias. Isso é importante. Comunhão com Ele, oração e estudo da Bíblia. Sexto, ter união entre irmãos, compromisso na missão.
Eu costumo dizer CRM: comunhão, relação e missão. Comunhão com Deus, relação com os irmãos e com o próximo, e missão, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o último, ser fiel ao Senhor até o fim. Abra sua Bíblia agora em Salmos, por gentileza, Salmos 11, verso 4. A última citação, alguém lê para nós aí, Salmos 11, verso 4. Salmos 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe em prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Obrigado. Percebe que os olhos de Deus estão o quê? Está sobre a terra, está sobre as pessoas, porque o Senhor, Ele está no seu santo templo, Ele governa os céus. Quantos céus existem, igreja? Quantos céus existem? 3 céus, né? 3 céus. Então Deus governa tudo. Além do mais, Ele observa com atenção tudo que está acontecendo aonde? Na terra. E Ele examina cada pessoa aqui. Ele conhece a você, Ele conhece a mim, Ele nos conhece, que sabe quantos fios de cabelo que temos em nossa cabeça. Então hoje deu uma tirada no cabelo para dar uma lavada, como diz a expressão, né? Uma parada, rapamos o cabelo aqui, só faltou passar cera. Mas rapidinho cresce. Mas eu estava reparando um pastor lá do NASP, né? Que veio lá de Curitiba. Daqui para trás é cabelo, daqui para frente não tem cabelo. É engraçado, o cabelo é até um pouco assim dobrado, enrolado. Mas eu achei aquele engraçado dele. Como ele é alto, né? Para trás cabelo e para frente não tem cabelo, mas Deus sabe. Então Deus nos conhece muito bem. Então ele fala: ó, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. E aí em breve nós estaremos aqui, morando com Deus, lá no céu, com todos os salvos, os animais selvagens com animais tranquilos, diz o relato de Isaías 11, de Isaías 65. E aí então vai ficar tudo assim tranquilo. Alguém já andou por aí, já viu uma cachoeira dessa forma assim? Ali tem uma cachoeira bem bonita, com verde do lado. Claro, hoje se tiver um cordeiro, o leão vai comer o cordeiro. Mas lá no céu vai ser tudo animal tranquilo. E essa cidade é o que está sendo preparada para nós, desde a fundação do mundo. Aí vem a pergunta: você quer receber um abraço de Cristo Jesus? Quantos querem? Amém? E aí vem a frase final: eu quero Cristo hoje e sempre. Deu para pegar? Vamos falar todo mundo junto? Eu quero Cristo hoje e sempre. Amém? Que verdadeiramente nós possamos colocar Cristo sempre em nossa vida. Que possamos cada dia nos preparar para a volta de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos cantar o hino final. Nosso irmão Arnaldo já escolheu. E após o hino a gente vai orar e vamos para casa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.
Santo Deus, querido Pai, obrigado ao Senhor pela oportunidade aqui essa noite concedida. Obrigado pela vida, pela saúde. E obrigado por esse culto. Que abençoe cada irmão e irmã aqui essa noite, cada amigo e amigo do canal Voz Ativa. Dê a nós uma semana abençoada e feliz. Que verdadeiramente possamos cada dia nos preparar para encontrar com Jesus e morar contigo para sempre. Ó querido Jesus, te peço teu perdão por tudo que pecado temos cometido diante da tua presença, e que teu santo e bom Espírito, ó Pai, fale a mente e o coração de cada um de nós, para que tudo nós estamos aqui essa noite, esse estudo que fizemos, que possamos colocar em prática a nossa vida, confessando os pecados, pedindo a ti perdão e misericórdia, e que o Senhor derrama sobre nós o teu Santo Espírito, dando a nós humildade e simplicidade, direcionamento do Espírito de Deus na nossa vida, e eu preparo para a volta do Senhor. Abençoe essa igreja, a liderança, os membros, e proteja cada um de nós e nossos familiares, a nossa caminhada ida e vinda para casa. E obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. E assim vamos orar a oração que Cristo ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, uma feliz semana, graça e paz de Jesus. Amém. Mais uma vez eu agradeço o Daniel Martins, ele estará ali à saída para cumprimentar a todos.